Ao se pensar nos ganhos da implementação do projeto da interdisciplinaridade, o aprendizado durante seu desenvolvimento foi o aspecto mais valorizado pelos educadores. Guimarães Rosa colocou na boca do jagunço Riobaldo, que tinha exercido a função de professor em tempos passados, a seguinte reflexão: mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Aprendemos muito e nisso consistiram os maiores ganhos. Aprender exige trabalho e exige seriedade, já dizia Paulo Freire. Eu gostaria de acrescentar aqui esse movimento intenso e rico, né, que a Beth acabou de falar, da Inter, e registrar aqui o quanto aprendemos todos, porque na divisão de orientação técnica, nós vínhamos de práticas muito diferentes disso. E aí eu atribuo muito a Ana Maria Saul a firmeza de nos segurar, porque eu tinha feito programa na época com o Mário Covas, programa escrito, foi legal, foi rico. Foi da nossa pesquisa. Mas a Ana Saul dizia assim, não, se o professor não entrar no movimento de reorientação curricular, esse movimento não tem sentido nenhum. Então, é o professor, o nosso desafio era chegar na escola e fazer o movimento. Que eu lembro que era isso que nos pegava, porque a gente, depois da problematização, como que nós vamos? A gente ficava lá na divisão de orientação técnica, como que a gente vai chegar na escola? Como que a gente vai fazer o professor se apropriar disso e ele fazer a seleção, ele buscar o tema, ele, né? Então eu acho que a riqueza disso, esse como que vocês falaram, que é o processo, né? De como fizemos, que estratégia usamos para a gente ganhar os professores para isso, extremamente dialético, né? Que foi de avanços e recuos, a gente foi buscando esse caminho, é uma riqueza incrível. E eu acho que o que é legal levantar a memória, né, Manuel, é a gente poder falar para a nova geração que isso é possível, isso já se fez e que, portanto, a gente fez assim e eles podem também fazer um dia desse jeito. Eu acho que quando a gente tem essa memória viva, a gente consegue fazer isso. O marcante para nós foi a visão diária no caso de história, né? A Geni está aí para comprovar isso aí. E um professor que se engajou muito no trabalho, o professor Lima, acho que agora ele aposentou como coordenador pedagógico, e nós sentamos para poder fazer esse trabalho de relato de prática. Isso aqui também foi muito importante. Muitos professores falaram comigo, eu trabalhei na administração do Haddad, e os alunos do professor têm aquele caderno ainda, que me ajuda até hoje, o pessoal trabalhando com esse caderno e com isso aqui. Então, isso aqui realmente não ficou esquecido. Eu queria só citar um caso que o Lima conta aqui, que é o seguinte, ele diz assim, ó, em meu trabalho com alunos de suplência, adultos em sua maioria, e com uma certa vivência, constatei que eles repudiavam a chamada história oficial. Os livros didáticos nada tem a ver com a realidade deles. Alguns alunos dizem até que foram enganados pelos professores de história quando adolescente. Isso após ele fazer um trabalho com a visão diária, porque ele começou a trabalhar um tema, a gente sabe que tema ele começou a trabalhar em 91, neoliberalismo. Eu queria dar um depoimento, ligando aqui com as coisas que a Cristina está levantando sobre arte. Nessa época, um pouco antes disso, década de 70, final de 70 e 80, antes da Irundina, eu trabalhava, participava da comunidade de vários movimentos por luta por transporte, por canalização de córrego, essas coisas todas, e a gente tinha alfabetização de adultos. E, logicamente, que Paulo Freire era o nosso mote ali, né? A gente baseava nos trabalhos dele para trabalhar com os adultos. E, ao mesmo tempo, eu estava na escola municipal. Só que eu era, na escola municipal, ha. Lembram-se disso? Ha. O pessoal até dava uma risadinha. Que era assistente de atividades artísticas. A gente dava aula de educação artística para as crianças de 1ª a 4ª série.
E era um pouco isso como a arte era vista. A gente só dava atividades, a gente era a festeira da escola, é que enfeitava a escola, e o nosso currículo era baseado nisso. E quem dava aula no Fundamental 2, era aquele conteúdo bem assim, era cores primárias, lembra? Ponto, retas, e não sei o quê. Professor de matemática, precisava de geometria, artes, dá geometria para a gente. Então a gente ficava sempre a reboque, né, das outras áreas, né, a serviço das outras áreas. Então eu digo assim, pessoalmente, participar da equipe multi do NAI 6 foi um grande crescimento, foi uma coisa que me deu um significado para tudo aquilo que eu vivenciava e não conseguia achar para onde eu deveria caminhar. Tá? E aquilo que a Cristina falou, a questão da arte, né? O significado que aquilo passou a ter, inclusive para mim, porque a gente dava aquelas musiquinhas todas soltas, né? Aquelas dancinhas todas soltas, sem explicar o porquê. Por que eu estou dando isso? Aprendemos nessa administração a respeitar cada sujeito, né? Eu me lembro que a Ana Maria Saúl, nas primeiras discussões ainda, que eu estava no grupo da quinta série com a Zezé, e vinha uma discussão assim, não é mais, tira o livro didático dos professores. Ela falava assim, não, você vai ter que problematizar a prática do professor, não é tirando. Eu acho que nós aprendemos a respeitar cada educador com a sua prática, nessa problematização, nessa discussão, e eu acho que nós aprendemos exatamente a exercer uma prática pedagógica, a educação como realmente um ato político, né, de conscientizar a comunidade nesse diálogo, né, que era horizontal, né. Também essa postura, né, do Paulo Freire, que para mim é bem diferenciada de todos os secretários, essa relação dele estar presente com os educadores. Os educadores tocavam, podiam conhecê-lo bem presente. E indo nas escolas também, no momento em que tem aluno, não quando a escola está fechada, nos fins de semana, onde tem alunos chegando para conversar, para conhecê-los e tal. Então, acho que todos fizeram esse comentário, mas foram essas diferenças e que eram vindas de dentro, né? Essa ideia da escuta, da demanda das perguntas que vem, é algo muito difícil de a gente pôr em prática. E foi isso que nos fez encantar com essa relação. E a continuidade que daí a gente como toma posse, de uma certa forma, e a continuidade posterior a isso é em lugares onde a gente trabalha, ou dá aula, ou faz essas relações. Então, é inovadora mesmo nesse sentido e movimentou muitas pessoas, muitos dos que trabalhavam no NAI, eu lembro, vou falar um pouco do específico do grupo de matemática, se transformaram depois formadores. Eram professores e trabalhavam no NAI, e depois ficaram formadores. Às vezes foram professores das universidades. Professores da universidades, se transformaram e que tinham, num certo momento, um certo receio, e foram se transformando também nessa atitude de educador, e pondo à frente essas relações. E na questão que você colocou curricular de geografia, eu falaria da matemática, que também teve a mesma questão, muitas discussões sobre a questão curricular e essa questão fragmentada, esse medo de sair do que eu conheço, né? E que matemática tem uma sequência lógica que não é lógica. E aí o estudo da realidade, onde a gente mexeu? A gente falou, trabalhar com matemática não é trabalhar com situação-problema? Então vamos problematizar. Só que a problematização vira outra, agora problematiza a realidade. Como é que a gente... Então, a gente começa por isso. Quais são as perguntas? Quais são as demandas? Quais são as questões que surgem? E, para tanto, quer dizer, o grupo que participava da interdisciplinariedade nas sextas-feiras, cada um escrevia um pouco, a gente trazia, depois a gente reorganizava essa escrita, mesmo dos relatos de prática que fui na escola. Tem um dos professores, que é um japonês, que ele falou, não sei escrever, eu não vou escrever. Mas a sua prática é incrível, começa a escrever com erros, vai escrevendo. E ele começou a escrever, e a gente o ajudou, assim, depois relendo o texto, reescrevendo e tal. Ele virou formador depois, e foi fazer pós, coisa que ele dizia que não tinha, achava que não tinha essa habilidade. E daí, dessa questão curricular, a gente,
no projeto do currículo, não no relato de prática, a gente colocou outros termos. O pensamento geométrico, o pensamento algébrico, não a álgebra, mas o que é o pensar sobre. E isso foi muito interessante. E isso toca muito as pessoas. E já saiu alguns livros, inclusive didáticos, escrevendo essas questões, né? Posterior. Uma chupadinha e acho que escreveu, mas não tem problema nenhum. Então é isso, que eu acho que esse sentido do quanto é significativo para a nossa transformação e para a transformação dessa cidadania, desse cidadão que repensa até o que é educação, né? É importante. Eu acho que a fala de um aluno do Teodomiro, depois de um ano de ter trabalhado com a Inter na escola, ele veio e disse, olha, a minha rua todo ano enche. E aí toda vez que enche, a gente se reúne e procura um político e vai reclamar que enche. Agora, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu acho que nós, educadoras e educadores críticos, não temos direito a não ter esperança. E esperança só se consegue na praxis, fora dela a gente não tem. E eu termino com arte, espero que vocês me acompanhem. E eu fico com a beleza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu exista. É bonita e é bonita. É bonita, é bonita.